Tid, bem-vindo. Depois de um ano, né, praticamente, nesse namoro com esses textos, estamos iniciando o seu ciclo, é o nosso 14º ciclo, né? E estou muito feliz, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança, né? Por aceitar o convite, né? Obrigado pela confiança. E aí, Tuna, manda ver nossa biógrafa, criador e criatura aí. Nossa, é verdade, criador e criatura. Deixa eu só agradecer, né? Agradecer ao Júlio, agradecer ao Bernardo, agradecer a Anitta, agradecer a Chiquinho e Tuna, né? Vocês todos. E obrigado, esse ciclo está sendo muito importante para mim, como disse o Júlio, gestando há um ano, mas é bom, gestação longa produz coisa boa. Vamos lá. Bom, primeiro, oi para todo mundo, muita saúde, eu estou muito honrada, eu fico emocionada. Bom, vocês já me conhecem, eu deixo tudo fluir mesmo. Então, obrigada, Júlio, obrigada, Tid, Bernardo, Chiquinho, Anitta. Eu vou quebrar um pouco o protocolo de mediadora, como os mediadores fazem, porque, como eu conheço bem a criatura aqui, ele é um homem de digressões poéticas. O Tid não se limita a falar sobre aquele assunto. Ele vai, ele viaja, ele volta, ele transcende, ele se lembra de alguma coisa. Então, é um depoimento tão rico que eu vou colocar, se vocês me permitirem, todas as perguntas na mesa e deixar fluir o pensamento, deixar fluir a reflexão, a emoção. E aí depois, enfim, cada um se coloque tudo. Se vocês me permitirem, eu vou fazer desse jeito. Então, eu já vou começar relembrando a primeira frase do livro, que é o seguinte: o Tid fala que para a gente conhecê-lo, a gente tem que conhecer os livros que ele leu, as obras de arte que ele gosta, os filmes que ele assistiu, todo esse universo que compõe esse mundo poético dele. Então, para conhecê-lo, a gente tem que conhecer também de onde ele vem. Então, por isso que eu queria perguntar para o Tid. Tid, quais são suas referências, suas inspirações, seus mestres? Sempre, claro, passando pelo Rimbaud e por aquele mantra que a gente tenta conjugar na vida, que é par délicatesse, j'ai perdu ma vie, né? Por delicadeza, perdi minha vida. Quem são esses teus mestres? Como é que o teatro se instalou na tua vida como um modo de existir no mundo, como uma forma de você se comunicar com o outro? Como é que ele se instalou de modo irreversível e como vocação, claro? Depois queria te perguntar também, que é sempre uma pergunta que gera um grande mistério na minha cabeça, uma curiosidade infinita, que é sobre o processo de criação, mas do ponto de vista de como surge o texto. Porque eu queria que você falasse quais são as peças que surgiram num jorro criativo, as que você ficou gestando, maturando e, de repente, saíram, e essa criação dos diálogos, de onde vem o diálogo? Se você tem uma escaleta, como numa novela, e você vai recheando aquela situação, ou o diálogo vai brotando, você vai depois elaborando. Falar um pouco das peças que nós vamos ler, que depois o Júlio vai contar para a gente quais são. E se os autores têm aqueles sonhos que nós todos atores temos, de fazermos um personagem que a gente não fez, de ter feito algo que a gente não vai mais fazer, ou por uma que tem uma vontade, tirando Em Busca do Tempo Perdido, que você adoraria ter escrito, né, Tid? Você tem um sonho ainda, né, de escrever sobre um tema? Tem um livro que você gostaria de ter escrito? Então, é isso. Todas as minhas elucubrações são para abrir esse tapete de sonhos que você tem, para eu não te interromper, para você deixar fluir tudo que vem de você, que é uma coisa tão rica, tão sublime. E eu acho que nós somos privilegiados
nós hoje por estarmos aqui com você e estarmos todos juntos. Um grande beijo, muito, muito, muito obrigada. Bom, privilegiado sou eu de poder conversar com pessoas tão especiais como vocês, né? Eu acho que foi legal, Tuna, você ter feito isso, ter colocado, porque eu acho que realmente não corta. Porque as minhas digressões realmente são muito loucas, né? Elas vão. Assim como os meus textos, né? Que são textos 99,9% eles são delirantes, e são poéticos, e são referenciais, né? Para usar uma definição que o Mário Chami gostava muito, né? Existe a carnavalização de uma série de coisas. Então, é por aí. Bom, começando, né? Quer dizer, quando eu digo que se alguém quiser me conhecer, tem que conhecer aquilo que eu tenho dentro de mim, na verdade, eu falo desse baú onde a gente guarda todas as coisas, né? Eu estou com 72 anos, indo para 73. Então, é muita vivência. É muita coisa que você vai colocando no baú. É muito livro que eu li, é muito filme que eu vi, é muita música que eu ouvi, é muito quadro que eu fiquei na frente espiando. É muito, enfim, muita escultura, é muito tudo, mas principalmente é muita vida. É muita vida. Eu fui guardando da vida esses caquinhos, né? Às vezes os cacos são imensos, mas é com isso que eu fui fazendo como se fosse um vitral. E quando a luz bate nesse vitral, ela vem para mim, e é aí que eu trabalho essas coisas todas, né? Eu acho que todas as minhas referências estão aí, sabe? As referências literárias, cinematográficas, teatrais, todas estão lá. O teatro começa, para mim, começa muito cedo. Começa muito cedo. Eu nasci em Botucatu e morei em Botucatu até os 18 anos de idade, quando eu vim para São Paulo para fazer a faculdade de Direito, e aí eu nunca mais voltei. O problema todo é que lá em Botucatu, apesar de ser... Botucatu é uma cidade bastante culta, né? Uma cidade que tem um apego à cultura, e a minha família tem isso, gosta muito de cultura. Meu pai era um sujeito que ele era médico, mas um cara que sempre teve interesses culturais muito, muito variados. E ele fez parte de um grupo de teatro amador junto com o pai da Leilá. Eles, sabe, tem até uma peça, a Leilá me cobra até hoje um programa que ela me prestou, nunca devolvi, com a foto dos dois, o Salvador e o Sebastião juntos. Sabe? Então, o teatro já havia dentro de mim, mas claro, o teatro que eu podia ver, que era o teatro que aparecia lá em Botucatu. A não ser, tudo muda na década de 60, por sorte foi na década de 60, né, tão rica, tão cheia de coisas, quando aparece na minha vida um professor chamado José João Cury, que foi seu professor também, na ECA, ou na EAD, né? Na EAD, maravilhoso, extraordinário. Maravilhoso. E o Cury, eu estava nessa época, eu estava no ginásio, e o Cury trazia os alunos para ver peças aqui em São Paulo. E a partir daí que eu tomo contato com a Arena, com oficina, principalmente. E é a partir daí que eu começo a fazer teatro amador com os meus amigos de colégio, e, obviamente, um teatro amador profundamente influenciado pelo Arena e pelo Oficina. Desde aquela época, eu já era mais Oficina do que Arena, mas eu acho que a conjugação dos dois é que dava algo um caldo muito bom, muito criativo. Isso sem falar de TBC, né? Isso sem falar de TBC, que também estava ali. Depois eu venho para São Paulo e eu só vou... Não, antes disso, eu tenho que falar uma coisa que é muito importante. O teatro amador, naquela época, no estado de São Paulo, era um teatro amador impressionante, como era ativo, como era um teatro que circulava, era um teatro... Tanto que eu fui conhecer, no teatro amador, eu fui conhecer Márcio Aurélio, eu fui conhecer Naum Alves de Souza, eu conheci Paulo Betti, eu conheci Vendramini, eu conheci Sofredini, conheci Helena Rocha. Bom, é tanta gente que eu tenho até medo de esquecer de citar alguém. Mas são pessoas que depois vieram para São Paulo e fizeram a cena aqui em São Paulo. Isso tudo é muito bom. Eu me lembro de um festival, por exemplo, em 67, onde estava Luiz Antônio Martinez Correia, que depois também a gente se tornou muito amigos aqui em São Paulo. Era uma coisa impressionante, uma troca de experiência, de energia. Aquela moçada estava com tudo, né?
E no júri, a gente tinha pessoas muito, muito especiais. A gente tinha um Décio de Almeida Prado, que era fantástico, tinha Renata Palottini, maravilhosa, sabe? Tinha, enfim, Afonso Gentil. Eram pessoas que estavam ali. E foi com isso que eu acabei entrando de vez no teatro. Agora, como que o teatro entra em mim? Aí fica um tempo sem acontecer muita coisa, a não ser assistindo teatro, muita coisa. Eu me lembro de momentos assim, muito especiais na minha vida, quando eu vi o Galileu Galilei, quando eu vi, estou sem ordem cronológica, mas quando eu vi Galileu Galilei, quando eu vi a estreia de Na Selva das Cidades, aquela montagem que o Zé Celso fez, que durava, sei lá, 8 horas, alguma coisa assim, depois que ele cortou tudo. Eu estava com o Márcio Aurélio, nós dois ali vendo aquilo, né? O Rei da Vela, a montagem do Rei da Vela, tanto que eu fiquei com muito medo de ver a segunda montagem, agora a remontagem, uma bobagem, porque a remontagem foi tão linda quanto a montagem. Então, sabe? E vi muita coisa, muita coisa. Isso tudo foi ficando, como eu disse, o meu baú. Em 77, eu começo a escrever para teatro profissional. Aí, meu grande parceiro, Márcio Aurélio, a gente monta uma peça que havia pessoas muito especiais ali dentro, como Cida Moreira, como Miguel Magno, como Marcelo Almada, e nós, como o Guilherme Marbach, e a gente faz uma peça chamada A Farsa da Noiva Bombardeada, que fica um mês em cartaz e é proibida, censurada, em todo o território nacional, através de um telegrama curto e grosso, mais grosso do que curto, do Armando Falcão, que era o ministro da Justiça na época, dizendo proibido em todo o território nacional. Pronto. E é engraçado, porque mesmo depois, quando nós saímos da ditadura, quando houve toda uma volta aos direitos civis, pelo menos, uma tentativa, né? Eu não fui buscar, eu não pedi a revisão desse texto. Eu acho que ela cumpriu ali aquela função, inclusive censurada. Né? Inclusive censurada. A partir daí, eu não parei de escrever. Isso foi em 77, 78 eu faço a Banda de Nádia, 79 eu faço Tietê, Tietê, 80 eu faço Os Filhos do Carcará, 81 eu faço Lua de Cetim, 82 eu faço Madame Pommery, 83 eu faço Feliz Ano Velho, aí dá um break. Dá um break e eu só retomo em 86, 3 anos depois, quando eu vou fazer Lembranças da China. Aí eu faço Lembranças da China, aí logo depois eu faço, eu acho que é Flor Bela, se não me engano, deixa eu ver aqui na minha colinha. Lembranças da China, não, daí eu escrevo Ópera Joyce, que na verdade 88, mas foi encenada entre 88 e 89, a Ópera Joyce, Antares, Flor Bela, Traços da Paixão, Gertrude Stein, Ventania, existe uma remontagem histórica do Feliz Ano Velho no Rio, depois Pálvora e Poesia, na mesma época que eu estava escrevendo A Ponte, um pouco depois A Ponte e a Água de Piscina, aí vem a Javanesa e o último texto que é A Cabeça. A Javanesa é escrita em 2004, mas ela é montada em 2007. Nós levamos 3 anos para conseguir montar. É um velho problema que persiste até hoje. Né? Arrumar dinheiro para teatro é muito complicado, sempre. E eu termino com A Cabeça, que na verdade, eu acho que é uma coda de toda a minha dramaturgia. Eu acho que A Cabeça é um texto muito curto, mas eu acho que é a cabeça que mostra exatamente como funciona a minha cabeça, quer dizer, muito louca. Mas, enfim, é o que temos para hoje. É assim, é a cabeça que funciona daquele jeito, com o dramaturgo, com o personagem. Obviamente, muita coisa aconteceu durante esse tempo todo, né? Muita coisa mesmo aconteceu. Eu vou para São Francisco, começo a fazer direito, saio da faculdade, participo da ocupação da faculdade em 68, daí, bom, enfim, eu levo 7 anos para terminar o curso de direito, quando deveria levar 5, mas por conta de outras atividades que para mim eram muito mais interessantes do que aquilo. Terminei a faculdade de direito e comecei a trabalhar com publicidade. De publicidade aí que eu vou trabalhar em publicidade na Rede Globo, da publicidade da Rede Globo, eu vou para a teledramaturgia por conta de um homem extraordinário que o Júlio me lembrou que esse ano ele completa 100 anos, que é Walter George Durst. Um grande autor, um gentleman, um homem singular aqui no Brasil.
Durst foi quem me levou para a televisão. Durst fez... Eu não trabalhei com ele. Durst fez a ponte para que eu trabalhasse com Walter Negrão, e aí eu começo colaborando com o Negrão, logo em seguida eu começo eu engato uma outra novela com ele, depois eu faço uma novela solo, e aí eu vou embora e faço. Mas hoje eu gostaria de falar mesmo de teatro, porque teatro... televisão foi muito linda, eu fiquei 40 anos na Globo, saí há pouco tempo da Globo. A princípio, eu não quero mais escrever novelas, eu acho que é uma estiva que eu não aguento mais, sabe? O audiovisual me instiga, sempre me instiga, mas há séries, há os programas, enfim, eu quero ir para o streaming, mas, por enquanto, eu estou me dando tempo de repensar o meu teatro, porque o meu teatro ficou um bom tempo parado, até em função da televisão. Mas a TV foi muito útil para o teatro. A TV me ensinou como os diálogos, aí voltando às questões que a Tuna colocou, os meus diálogos passaram a ser muito mais ágeis por conta da linguagem televisiva. Porque, óbvio, na TV você tem que pá, 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 pá. E eu incorporei essa agilidade dentro da peça. Mas eu não faço escaleta. As minhas peças, elas vêm... Normalmente, eu não tenho... engraçado, na vida, eu sou uma pessoa muito rígida e organizada. Mas, no trabalho, eu procuro ser também, mas nem sempre você tem esse controle. Há peças que... primeiro, a inspiração, né? Na verdade, inspiração, eu acho que ela vem como um fiapo, né? É um fiapo de paina, essa expressão é do Márcio Aurélio, que eu gosto muito. É um fiapo de paina que pousa no coração da gente, que pousa na cabeça da gente, e esse fiapo que vai... Você nem percebe como esse fiapo vai provocando uma reação criativa dentro do seu corpo, e você acaba produzindo. Você tem que produzir, porque senão você vai introjetar aquilo para sempre e aquilo vai ser um horror. Então você tem que botar para fora. Tem. No meu caso, esses fiapos, essas faíscas, ou sei lá como a gente pode chamar, elas se introjetam e, às vezes, o passo para a gestação, às vezes é rápida, a escrita é rápida. Às vezes, a gestação é muito longa. A escrita nunca é longa, nunca é longa. Quando eu vou para o texto, é meio como se eu já tivesse sabendo mais ou menos o caminho que eu quero com aquela. O duro é a ideia. O duro é você maturar essa ideia, é pegar... Um dia eu conversei isso com o Júlio, é pegar aquela massa, deixar aquela massa descansando, sabe? Deixa como se fosse massa de pizza, de bolo, sei lá, alguma coisa, deixa descansar e essa massa vem... Aí você sente que é o momento de começar a mexer com ela. Há peças cuja escrita eu escrevi numa madrugada, numa noite inteira. Por exemplo, a Ópera Joyce, que eu acho uma peça difícil, uma peça, sabe, que trata e tem um diálogo muito, muito difícil, porque ele é entremeado, é uma peça musical. Eu escrevi numa noite. Já o Pobre Poesia, para fazer, por exemplo, Rimbaud e Verlaine, eu demorei quase um ano. Porque, sabe, eu não conseguia achar a chave que vinha para aquilo. Como que era, como que a gente ia fazer isso. E, na verdade, essas duas peças, elas fazem parte daquilo que eu falo que é o núcleo duro da minha dramaturgia, né? Onde eu vou discutir a questão do discurso moderno. Então, Ópera Joyce, Gertrude Stein, Stokes, Pablo Picasso, e termina com Pobre Poesia. Foi ao contrário. Eu deveria ter aberto a trilogia com Pobre Poesia, com Rimbaud e Verlaine. Aí eu iria para Joyce e iria para Gertrude. Mas eu não conseguia fazer o Rimbaud e o Verlaine. Eu precisava de mais tempo. Eu precisava entender mais o que esses dois poetas, né? Esses dois poetas, mas principalmente Rimbaud, que me incendeia até hoje Rimbaud me incendeia. Por que ele provocava isso? Como que ele provocava? De que maneira ele provocava? Porque Rimbaud é uma velha história. Eu começo a ler Rimbaud quando eu era adolescente, quando eu tinha 13, 14 anos, por uma história que parece coisa de Fellini, mas não é. Eu juro por Deus que aconteceu mesmo. Nessa época, o Congo ainda era Congo belga.
Congo belga, rei Balduíno, mas eu acho que não sei se era o Balduíno ainda, já era o Balduíno, ainda era o Balduíno, enfim, havia o Congo belga. E os negros conseguem a libertação do Congo. Conseguem e expulsam os belgas de lá. Aí o governo belga precisava, de alguma forma, ressarcir essa colônia que ficou durante muito tempo lá na Bélgica, ganhando dinheiro para Bruxelas. Né? É uma coisa louca. Como os portugueses da coroa fizeram com a gente aqui. Mas, enfim, os belgas precisavam disso. Aí o governo belga compra uma grande terra, uma grande porção de terra, para entregar para esses colonos, onde eles viveriam. Onde é essa colônia? Em Botucatu. Então, de repente, eu vejo aquele bando de gente desembarcar em Botucatu. E não eram só trabalhadores da terra. Junto havia artistas, havia pintores, quer dizer, pianistas, pintores, enfim, era uma comunidade muito legal, era uma coisa maravilhosa. Eu vou ser aluno de um belga, de um professor de piano belga, um aluno de piano, porque eu fazia conservatório no Santa Marcelina, que era uma coisa muito fechada, muito coisa. E aí aparece aquele homem que era maravilhoso. Eu falo que é o primeiro professor de piano assim que me empolgou de uma maneira incrível, incrível, porque ele era, sabe, ele tinha métodos muito pessoais. E esse homem falava de filosofia, falava de pintura, falava de música, falava de poesia, falava de Robert Dirks. Fazia parte da população flamando da Bélgica. Um homem que tinha estudado no Conservatório de Paris, que tinha sido aluno de Cortot, que, por sua vez, foi aluno de Chopin. Então, há uma consanguinidade aí entre ele e Chopin, e é claro que eu fui beber desse vinho puríssimo. Né? Quando ele enumerou todas as peças dele, tem um festival de prêmios e de reconhecimento que a modéstia do TID não permite reconhecer. E, aliás, eu esqueci um texto, que é de Absoluta. 2002, Absoluta. É isso que eu ia falar. Que faz parte de uma trilogia chamada Putanesca, que um texto foi escrito pelo Aimar Labac, outro texto foi escrito pelo Bosco Brasil e outro texto foi escrito por mim. Nós escrevemos para o Fran Carlos fez lindamente, direção do Marco Antônio Rodrigues. Falando sobre as influências todas, né? As influências literárias, elas são muito, muito grandes, né? Muita coisa, muita coisa. Durante muito tempo eu li e venho lendo e continuo lendo e provavelmente vou morrer com um livro na mão, porque é uma coisa que eu não consigo viver sem literatura. Não consigo viver sem literatura. E aí muita gente, né? Começa pelo Proust, que a Tuna lembrou muito bem, que é uma grande paixão mesmo, Proust é uma grande paixão. Guimarães Rosa, né? Que para mim é um grande autor brasileiro, junto com Machado. Guimarães, Machado, e aí os franceses todos, que são incríveis. Né? Eu tenho, inclusive, aqueles com quem eu não me afino ideologicamente, que eu tenho problemas ideológicos, mas que quando eu vou ler eu esqueço tudo isso e acabo lendo. É o caso de Céline, por exemplo, né? Que é um escritor que me fascina, embora ele tenha sido uma das piores pessoas que possa ter existido. Né? O cara foi colaboracionista, mais do que isso, ele entregava mesmo, né? Para os hitleristas, ele entregava listas dos companheiros dele quando a França estava ocupada. Tanto que, quando ele morre, assim, tem 10 pessoas que vão ao enterro dele. É um cara que é um horror. Tem um filme bom do Bourdieu, quem faz o Céline é Tona, me ajuda, é o que fez aquele ator maravilhoso francês. Daqui a pouco vem mas, enfim, é a fuga do Céline para a Dinamarca. É interessante aquilo, que ele foge junto com a mulher para fugir da reviravolta, né? Quando o domínio alemão cai. Então, existe aquela questão da liberação, e os colaboracionistas são as mulheres com cabeça raspada, os homens presos, fuzilados e tudo isso, né? Muito bem feito, tem que fazer isso.
Mas, enfim, ele vai embora. E muitos autores, muitos. Poetas, então, todos que vocês possam imaginar, né? Paixões por, sei lá, por Drummond, Pessoa, Zé Régio, Rimbaud, que a gente já falou, óbvio, Verlaine, são referências minhas mesmo, assim, muito grandes, né? Ana Luísa Martins, que morreu agora, uma poeta portuguesa, enfim, tanta gente, né, que eu fui lendo, que foi ficando. E fora poetas que são próprios, poetas e poetisas que são próximos, né? Por exemplo, Maria Lúcia Alfar, que é uma poetisa que eu tenho uma profunda admiração e que é uma pessoa que é minha amiga desde a adolescência, né? Como, sabe, participou de muito da minha vida e eu da dela. Então, são coisas que a gente vai marcando. Existe um momento na sua vida em que você sentiu organicamente é o teatro a minha forma de existir no mundo? Só para você relembrar um pouquinho isso. Sim, no começo, na metade dos anos 70, eu já morava aqui em São Paulo, já tinha visto muita coisa em teatro, mas aí me bateu aquela sensação de falar, não, eu quero é isto, eu quero é escrever. E eu acho que foi vendo os espetáculos de oficina, sem dúvida alguma. Eu acho que foi, principalmente quando eu vi As Três Irmãs. Quando eu vi As Três Irmãs, eu saí de lá com a certeza absoluta de que eu queria colocar os meus demônios no palco também. Sabe? E é isso que eu venho fazendo. Então, a partir daí, o teatro passou realmente a ser o meu lugar que, para usar uma expressão muito da moda agora, né, o meu lugar de fala passou a ser o teatro. E eu comecei a usar o teatro como a cena passou a ser, sabe, o meu ninho, o meu nicho. E ali que eu comecei. Tanto que a televisão é uma decorrência disso tudo. Mas o teatro, embora eu tenha parado de escrever teatro com a Javanesa e a Cabeça, só parei. Eu não deixei de lado a questão da dramaturgia, não. Sabe? Para mim, ela é o meu espaço no mundo. Sim, é a minha forma de comunicação, a minha narrativa é essa narrativa dramatúrgica. Sabe? Bom, voltando para aquilo que a turma falou. Né? Bom, cinema, se eu fosse falar de cinema, é muita coisa, porque eu começo a ver cinema, isso é engraçado, eu começo a ver cinema muito antes de ver teatro. Muito, muito antes. Eu era muito moleque ainda, e Botucatu tinha é uma loucura isso. Botucatu tinha 5 salas de cinema, e salas ótimas. Por quê? Porque Botucatu era o polo da empresa Peduti, que era a grande distribuidora de cinema para todo o interior de São Paulo. Então, a gente via ali os lançamentos todos, a gente via uma série de coisas. E um dos cinemas, Cine Cassino, ficava ao lado do casarão onde morava minha avó. Meu pai ia toda noite, meu pai ia lá para ver minha avó, para ver a mãe dele, né? E um dos filhos ia junto. Normalmente eu ia junto. E ao lado, meu pai também adorava cinema, e a gente acabava indo para o cinema. E era uma coisa muito louca, porque era um filme por dia. Então, vocês imaginam a quantidade de filmes que eu vi. E não tinha muito essa questão da idade, da censura. Não, eu via filmes, sabe, que teoricamente seriam proibidos até 18 anos. Eu via, entrava, assistia. Claro que eu não entendia muita coisa, mas via. E fui vendo cinema. Tanto que eu nunca consegui me decidir, sabe, como que eu gasto o meu tempo? Se é lendo, se é vendo filme, se é ouvindo música, não, é tudo. É tudo. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, escrever, isso é uma coisa muito louca. Eu escrevo tanto para teatro quanto para televisão, eu escrevo com uma playlist mesmo que eu faço. Até algum tempo atrás, eu pegava os CDs físicos, botava tudo aqui do lado e ia colocando enquanto eu teclava, enquanto eu fazia. Hoje já é mais fácil, você bota lá plataformas de streaming, você ouve. Mas eu ainda gosto mais do CD físico. Na verdade, eu gosto muito do vinil, né? Eu gosto muito do vinil. Eu gosto muito e ouço muita coisa o tempo todo. Também, se eu for falar todo mundo que eu escuto, a gente vai ficar com uma lista telefônica, né? Mas, assim, MPB total, né?
Chico, Caetano, Gil, Milton, Gal, Bethânia, enfim, todos eles. Eu gosto muito de rock, né? Uma coisa que as pessoas acham meio esquisito em mim. Eu adoro rock, adoro, ouço muito rock, e sempre uma coisa muito... Gosto muito da música eletrônica, gosto muito de rap, gosto muito de... Enfim, eu ouço tudo, 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 tudo. Tocou, estou lá, ouvindo. E isso eu acho que dá para o meu texto uma musicalidade, sabe, que da narrativa mesmo, né? O que eu ouço não tem nada a ver com aquilo que eu escrevo, mas é um som, é um som ao redor, né? Então vamos aí, é um som ao redor. E esse som, ele penetra em mim e isso aí acaba se traduzindo em palavras, não em notas musicais. Talvez pelo fato de eu ter começado a me interessar por música muito moço, muito criança, né? Com 6 anos, eu comecei a estudar piano. Estudei piano dos 6 aos 18. Daí parei, porque realmente eu vi que eu seria um pianista medíocre. E eu prefiro ouvir, né? Eu prefiro ouvir os grandes pianistas. E eu, de vez em quando, eu tenho um piano aqui, de vez em quando eu sento ali, faço alguma coisa, mas não toco. Não toco nenhum instrumento, só o piano que eu arranho, né? Mas o resto, sabe, a música é incrível. E é tudo, né? Vai do erudito até, como eu disse, até o funk, né? Então, isso é uma coisa muito... A Tuna perguntou, ou colocou no começo, a questão da criação do texto, dos diálogos. Existe uma coisa em mim que é muito ligada, e isso é engraçado, porque ela precede a ida para a televisão. Isso, desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a escrever, eu visualizo. Eu visualizo. Então, eu estou escrevendo, é assim, sabe? É como se eu tivesse... Vocês são os personagens que eu quero escrever. Então, era como se eu estivesse vendo o Júlio, estivesse vendo o Chico, estivesse vendo a Anitta, estivesse vendo o Bernardo, estivesse vendo a tudo, e eu vou indo e vou escrevendo, aquilo vem vindo, vem vindo, vem vindo. Claro que nunca sai o texto final. Claro que tudo isso deixa, e a partir daí eu vou mexendo, remontando, e eu sou extremamente rigoroso com o texto. Eu sou muito rigoroso. Um dia eu comentei com o Júlio que os meus textos eles são muito rubricados, muito. Eu faço rubricas imensas, às vezes. Eu coloco alguns diretores, inclusive, não gostam muito disso, mas também não reclamam. Eles simplesmente ignoram as minhas rubricas e vão para aquilo que eles querem. Mas eu coloco a rubrica tanto... A minha paixão por rubrica é tão grande que eu acabei criando uma personagem rubrica na cabeça, que é uma personagem importante ali dentro, porque ela, de certa forma, é quem direciona toda a ação dramatúrgica do texto. E o meu texto é isso, né? Como eu lido com situações muito imagéticas, é como se o filme passasse na minha cabeça. Por isso que eu acho que é uma mistura danada entre o que é cinema do que é teatro, porque vem tudo na minha cabeça e eu vou botando. Agora, aqueles autores que ficaram em mim, eles, quando eu menos percebo, eu estou que nem a Tuna, eu recebo e vou, sabe? Então, quando eu percebo, eu estou colocando Chekhov, e Shakespeare, e sei lá, Jorge Andrade, enfim, sabe? Plínio Marcos, autores que grudaram em mim. Então, eu vou embora. Há uma frase do Abujamra que eu adoro, que ele dizia assim, ele sempre disse isso: tudo que eu gosto é meu. E ele pegava mesmo. Ele pegava para dirigir, tudo que eu gosto é meu. Vai. E eu acho que, de certa forma, eu faço isso. Obviamente, não pegando aleatoriamente, mas se existe alguma coisa que eu possa utilizar, por exemplo, de Rimbaud, eu vou utilizar sim. Sabe, de Machado de Assis, eu vou utilizar sim. De qualquer um desses autores. Um dia o Júlio falou para mim uma coisa engraçada. Porque todas essas referências nos levam a conhecer mais coisas. Talvez seja a única forma que eu tenha é de me colocar por aquilo que eu sei, ou por aquilo que eu vivi, ou por aquilo que eu conheci. Então, o meu texto... E aí não há pedantismo algum nisso. É uma coisa de colocar aquilo. Por exemplo, eu estou falando de Rimbaud, sabe, de alguma coisa, eu coloco Rimbaud, eu coloco Proust, eu coloco isso, coloco aquilo, porque é a referência que eu tenho, ou são as referências que eu tenho, né? E as referências que eu sei lidar. Eu tenho um texto só, que é um texto realista, vamos dizer assim, eu chamaria mais de naturalista,
que é o Lua de Cetim. Lua de Cetim é um texto já estruturado de uma forma... Mas isso também foi uma espécie de birra minha, porque quando eu estreiei a minha primeira peça, que foi a farsa da Noiva Bombardeada, houve algumas críticas muito positivas. A primeira crítica muito positiva que eu tive foi do Guzik. O Guzik, nessa época, escrevia para Isto É, e o Guzik de cara sacou o que eu queria dizer. Tudo bem, a gente se conhecia, éramos amigos já de longa data, no tempo que ele ainda fazia ECA e eu fazia São Francisco, e tinha tudo isso. Mas o Guzik sacou. Já o Sábado fez uma crítica demolidora, que terminava quando dizia assim: Alcides Nogueira precisa fazer um curso de dramaturgia. Eu falei, tá bom. Quando eu fui fazer a Lua de Cetim, eu falei, eu acho que o Sábado quer um texto absolutamente tradicional, e eu fiz um texto tradicional. Um texto todo realista, com começo, meio e fim, com todos os períodos de tempo, sem que eu intercalasse esse tempo. Primeiro ato, a primeira década, não sei o quê, segundo ato, havia um terceiro ato que depois foi incorporado ao segundo, 2 intervalos, enfim, tudo aquilo que teatro tem, teatrão tem. E funcionou. Tanto funcionou que quando o Sábado foi fazer a crítica da Lua de Cetim, ele abriu a crítica dizendo: antes de mais nada, eu preciso me desculpar com o Alcides Nogueira. E não sei o que. Ele teve a grandeza de reconhecer aquilo que já estava. Né? E eu era amigo do Sábado, gostava dele, enfim. Agora, era uma coisa muito esquisita, porque ele não sacava o que outros críticos, por exemplo, Ian Michalski, o Ian Michalski veio do Rio para ver o Tietê, voltou, e na época o Ian estava no Jornal do Brasil, que para mim era o melhor jornal que nós tínhamos, né? A parte cultural do Jornal do Brasil era absolutamente fantástica, o Caderno B. E o Ian publica uma crítica de página inteira do Tietê, falando muito a respeito do Tietê. E que aí foi também... Houve o Jefferson, por exemplo, e virou uma coisa meio polêmica. O Jefferson não gostou, sabe? Mas aí o Jefferson estava na Folha. Aí o Moacir Amâncio, que era da Folha, adorou, e aí publicaram as duas críticas, publicaram a crítica do Moacir Amâncio e a crítica do Jefferson. E eles brigaram entre eles, não tem como. Mas tudo bem, isso é uma coisa com a crítica, que eu também fico meio distante, né? Ainda mais porque eu acho que o crítico não leva em conta uma série de coisas. Eu prefiro muito mais o que, sabe, escutar o que acontece no palco, acontece com o público. Porque se existe algo de mágico no teatro, é essa comunicação direta, né? É esse momento que é único e que se repete a cada dia. Um dia é totalmente diferente do outro. Dependendo da maneira como os atores estão, da maneira como o iluminador faz a luz no dia, como o sonoplasta faz o som, é tudo muito único. Sempre é um ritual diferente, que é outra coisa da televisão, né? Porque a televisão é aquela coisa que já é gravada, editada, feita, não sei o que, tal. No teatro, não. No teatro, não. E eu acho que é isso que é a grande magia do teatro. Sabe? A grande magia do teatro é você estar ali, naquele momento, com aquelas pessoas, nem que às vezes haja uma pessoa só. Não importa. O teatro lotado. Mas é uma coisa que... Isso me instiga muito. Isso me instiga muito. Isso é um teatro que... Isso é o que a gente realmente consegue em termos de comunicação. Né? Queria que você falasse de 2 textos que ainda são inéditos, né? Que é o Paris Belfort e o In Extremis. Olha, Paris Belfort, aí é uma questão minha, né? Eu considero Paris Belfort o meu melhor texto. Considero o meu melhor texto. É um texto que eu escrevi em 89, acho que é isso, não é? Não me lembro, 89, não sei. Mas o texto tem uma gênese muito legal. O João Cândido Galvão, saudoso e querido João Cândido Galvão, que foi curador bienal, que foi chefe das oficinas, chefe não, né? Eu ia falar dono, mas não era, quem tocava as oficinas lá da Oswald de Andrade, João Cândido, que era crítico da Vejinha, uma pessoa maravilhosa. Né? Um dia, conversando muito com o João Cândido me disse: nossa, Tide, você tem um universo que é muito tchecoviano. Eu falei: é verdade mesmo, Tchekov, para mim, é uma presença muito... Por que você não escreve? Porque o João era de Jaú, que é muito perto de Botucatu. Por que você não escreve uma tchecoviana caipira?
E a peça é uma jacobiana caipira. Ela é uma mistura de Três Irmãs, com Tilvânia, com Jorge Andrade, com tudo. E é uma peça que eu gosto muito, até porque tem uma coisa do tempo que eu jogo. O tempo me fascina, né? O tempo me fascina muito. E eu peguei mais ou menos aquilo que o Priestley faz no Tempo e os Conways e que vai jogando com, sabe, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Só que eu radicalizei mais. É a mesma personagem que é ela contracena com ela jovem, ela ao mesmo tempo. Então são três irmãs e um jovem. São esses quatro personagens que se multiplicam em dois. Então, são 8 personagens em cena, o tempo todo em cena, eles não saem de cena. E se chama Paris Belfort, porque Paris Belfort era a música símbolo da Revolução de 32, né, do movimento de 32 de São Paulo, e a peça se passa exatamente em julho de 32, quando os paulistas e os getulistas têm aquela deflagram, né, aquele movimento todo, que isso é outro assunto que não daria nem para discutir aqui. Mas, enfim, nesse momento dessa tensão muito grande, essas três irmãs, elas convivem com esse jovem, e aí eu não vou dar spoiler, né? Essa peça já foi sonho de consumo meu durante muito tempo. Eu sempre quis ver essa peça montada. Não foi possível. É uma peça cara, é uma peça que tem, como eu disse, 8 atores, e é complicada, mas alguns diretores tentaram. Marcio Aurélio queria muito montar essa peça, abriu mão. A Bujanra queria muito montar essa peça, também abriu mão. E várias outras pessoas. Porque, a não ser que você tenha um esquema muito forte para colocar isso no palco, não dá. O que dá é para se fazer uma leitura. Espero que esteja a leitura aqui. Quanto In Extremis, o In Extremis é mais complicado ainda. Houve um momento aqui em São Paulo que a gente teve uma coisa maravilhosa, que foi quando a Secretaria de Cultura do Estado, que era o Fernando... Oh, meu Deus. Fernando Peixoto. Não. O Fernando... Gente, o escritor que escreveu o Lula agora... Fernando Moraes. Desculpa, Fernando. Não, porque Moraes... o Fernando Peixoto mas foi do município, eu acho. Isso, né? Do estado, Fernando Moraes foi secretário da Cultura do Estado. E o Fernando Moraes montou um projeto junto com o Mário Prata, Na verdade, ele começou esse projeto e depois quem assumiu foi o Adilson, e o Adilson deu continuidade. Era uma coisa fantástica. Eles selecionaram 10 dramaturgos e a gente ganhava uma bolsa durante um certo tempo para a gente criar um texto. E a gente tinha a obrigatoriedade que tínhamos. Quem chefiava esse processo todo de criação era o Fauzi Arap. E a nossa obrigação era, sabe, de apresentar o que a gente ia produzindo à medida que a gente ia escrevendo, e aí havia discussões entre os autores. E estávamos lá, né? Eu, Zé Celso Martins Corrêa estava lá, Marta Góes estava lá, o Plínio Marcos estava lá, muita gente, sabe, que está produzindo, Capela estava lá, tantos autores, na verdade, nós teríamos para a montagem eu acabei com dois não poderia dizer, era prêmio, chama-se Prêmio Oswald de Andrade de Dramaturgia. Um deles eu consegui montar, que foi Flor Bela. Flor Bela foi montada depois de uma longa batalha que Denise Del Vecchio e eu tivemos com a Secretaria da Cultura, a gente conseguiu a montagem. Era montagem e publicação do texto. A montagem saiu, a publicação nunca saiu. E o In Extremis, que também era dentro desse projeto, aí já era sobre o Oswald, o In Extremis acabou virando só um texto. E é um texto que como eu tinha liberdade total para fazer aquilo que eu bem entendi, aliás, é uma coisa que eu sempre reivindiquei. Na televisão, tudo bem, eu sou obrigado a cumprir uma série de metas, isso e aquilo. No teatro, não. No teatro, eu escrevo o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e pronto. Se vai ser montado ou não, aí é outro problema.
E o In Extremis, eu pegava aquela situação do Oswald, que eu acho uma situação muito, 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 como eu diria, ela tem uma angústia naquilo tudo que eu acho que é muito séria. Oswald teve uma relação com a Daisy, né? Que ele chamava de Miss Ciclone, ele punha o acento no I, não era Ciclone, Miss Ciclone. Tem o busto da Daisy lá no teatro, esculpido pelo Brecheret, está lá no Teatro Bandeirantes. A Daisy era uma menina, uma jovem que estudava no Caetano de Campos, né, uma normalista, e Oswald de Andrade, junto com alguns outros modernistas, eles tinham uma garçonnière ali na Líbero Badaró. Aliás, tem um livro fantástico chamado Perfeito Cozinheiro das Almas desse Mundo, que é o que todo mundo escrevia ali no tal diário deles. E o Oswald, sabe, começou a ter um caso com ela, com a Daisy, que na verdade se chamava Maria de Lourdes. E Daisy engravida. Daisy engravida, aí Oswald diz para ela, eu não sei se esse filho é meu. E a Daisy reage de uma maneira terrível. E os dois ficam muito mal com essa situação toda. Ela, péssima, com a coisa machista do Oswald, né? E o Oswald era machista mesmo, né? O Oswald era terrivelmente machista. E a Daisy fica e ela vai procurar uma clínica de aborto, dessas clínicas populares, porque até então era muito complicado fazer um aborto. E quando ela vai, ela tem uma complicação terrível, e isso vai provocando coisa, e ela praticamente está à beira da morte, praticamente não, ela está à beira da morte, quando Oswald cai a ficha, e tem a famosa frase dele, né? O que eu mais amei, o meu ciúme matou, e aí ele se casa in extremis com a Daisy. Ele se casa mesmo, no leito de morte. Eles se casam, e o tanto que o enterro, que acontece no cemitério da Consolação, vem, sabe, família Oswald de Andrade, não sei o quê, estava lá, convido para o sepultamento de Daisy na Maria de Lourdes, de Andrade. E essa história é trágica. Aí eu aproveitei essa história e coloquei muitos personagens do Oswald em cena. Então tem Serafim, tem, sei lá, tem até a Pagu, que na verdade só veio aparecer depois na vida do Oswald. Pagu entra, e aí esse mundo oswaldiano é traduzido em cena. São, acho que 40 personagens, alguma coisa assim. É uma coisa louca, né? Inviável. Isso eu adoraria ver montado, mas não sei como dá para montar isso. Então, queria que você falasse um pouquinho agora também de outros textos, né, que só foram citados, As Traças da Paixão, Antares, Madame Pommery, que eu achei fantástico, e A Ponte Água de Piscina, que é outro texto extraordinário, também essa história da leitura que iria acontecer, que aconteceu no leito de hospital, né, com a Françoise Forton. O Antares foi um texto que se perdeu. Foi um projeto maravilhoso, conduzido pelo Chico Medeiros, pelo Chiquinho Medeiros, e que era sensacional a maneira como o Chico conduzia a questão de... Era um projeto chamado Maioridade de 68. Então, você pegava o que estava acontecendo, né, na verdade, em 90, que repercutia aquilo tudo que tinha acontecido em 68. E foi um projeto muito bom de se fazer. E eu ainda vou conseguir esse texto com alguém que fez, talvez Brifioca, ou Breda, ou, enfim, o Marcelinho Andrade, alguma dessas pessoas, alguém deve ter. Mas era um espetáculo que eu fiquei muito, muito emocionado, foi muito bom trabalhar com todos eles, porque era um coletivo mesmo. Era um coletivo, o Chiquinho fazia tudo isso lá no Teatro de Arena, né, que Eugênio Kuznets, e o Chico fazia uma série tinha uma programação muito intensa a respeito de 68, e o Chico ia pegando tudo isso, né? E eu fiquei muito feliz, porque, como eu conversando com o Júlio sobre Antares, o Júlio falou, mas tem um depoimento bonito do Jorge, que até o livro está aqui. Os Invisíveis do Teatro, que o Jorge Ferreira Silva, ele foi o cenotécnico. Bom, Jorge é o cenotécnico de 90% das peças aqui de São Paulo, né? Mas entre
entre as peças que ele fez e que ele dá destaque no livro dele, isso que me deixa muito feliz. Uma é Antares e a outra é Madame Pommery. E aí ele conta, inclusive, todo o processo, que foi o processo da montagem do cenário projetado, feito, né, idealizado pelo Márcio Tadeu, que era um cenário lindo, feito por lá, e muito difícil. Havia um problema lá de uma ponte que caía, levantava, não sei o quê, e ele fala muito a respeito disso. E depois do Pommery também. Ele foi o cenógrafo do Pommery, que é o espetáculo... Bom, sobre Antares era isso, era um espetáculo que falava sobre 68, houve uma primeira fase, que era uma fase de depoimentos, as pessoas que participaram de 68 foram lá depois, foi uma loucura, né? Porque a gente tinha Escobar, tinha Caetano, tinha Tom Zé, tinha Fernanda Montenegro, tinha todo mundo que participou de 68 ia lá dar o depoimento no Arena. Então, aquilo ficava absolutamente enlouquecido de gente querendo entrar, gente brigando para entrar. O Arena é um teatro que 100 pessoas, acho que é isso mais ou menos. E as pessoas, e era uma multidão para ouvir. Isso tudo deve ter ficado gravado, porque o Chico aproveitou tudo isso, e deve estar eu vou ver com o Plínio Soares, né? Plínio Soares, que foi casado com o Chico, e talvez o Plínio tenha ficado com esse acervo, porque é um acervo fundamental, né? Essas pessoas todas que foram lá falar, fundamental, e muitas que já não estão aqui mais, como a Ruth, enfim, tudo isso, né? E isso tudo foi transformado no primeiro espetáculo, que era um tipo de um teatro jornal. Aí entra o segundo momento, que sou eu, que já é uma projeção do que seria 68 hoje, e aí eu pego Antares, que é a estrela, né? E a partir daí eu crio um espetáculo. Os três foram dirigidos pelo Chiquinho. E era um elenco lindo, né? Um elenco que tinha Walter Breda, que tinha Pri Fioca, que tinha o Marcelinho Andrade, enfim, era tanta gente, e um espetáculo que funcionou muito bem. O Pommery é uma ideia, também nasce de uma conversa com o João Cândido. O João Cândido me fala de um livro que na verdade, eu não conhecia. Eu fui conhecer com o João Cândido, um livro do Hilário Tácito, né? O Hilário Tácito era o pseudônimo do autor José Maria Toledo Malta, que foi um pré-modernista. Ele, na verdade, ele foi tão ousado quanto Oswald, bem antes do Oswald. E houve um lançamento, a Academia Paulista de Letras publicou, fez uma segunda impressão do livro do Madame Pommery, e aí o João Cândido falou, eu acho que isso dá um belo espetáculo, vamos fazer? Vamos fazer, eu falei, li o livro, fiquei alucinado, porque realmente é muito divertido, é muito gostoso, e pega todo o preâmbulo, quer dizer, na verdade nem é o preâmbulo, porque é anterior ainda, da semana. E aí eu comecei a escrever o texto, nós começamos a fazer os ensaios, um elenco gigantesco também, muito grande, só que o João Cândido sofreu um acidente muito sério. Ele estava em Brasília, e ele foi descer de um carro e enganchou a calça, a barra da calça no táxi e caiu e fraturou a perna, que foi uma coisa muito complicada. O João demorou muito tempo para se recuperar. Aí houve todo aquele, né, sabe, como é que a gente fica, né, um impasse mesmo, né, como é que a gente fica, como não fica. Eu falei, olha, quem tem que decidir isso é o Cândido, né? Ele foi o autor da ideia, enfim. Mas no fim se resolveu o seguinte, né? Fomos todos conversar com o Cândido e falamos, olha, existe a possibilidade da gente conseguir um outro diretor, mas aí depende de você. Ele falou, não, eu estou aberto, eu acho que o projeto não pode morrer, não. E aí o Abu Janra assumiu, com aquele jeitão dele, Abu Janra, e aí cercado por pessoas maravilhosas, né? O Sebastião de Souza, que é meu vizinho aqui, Sebastião de Souza, o Hugo Rodas, que faleceu agora há pouco tempo, que era um cara genial, né? Leda Senise, que criou 120 figurinos. Olha, gente, que loucura. Era uma coisa louca, né? Oswaldinho Esperandio, que fez a música, que também era um musical, e atores como João Carlos Couto, que fazia o Manuel, que era uma mistura de Joel Grey com qualquer coisa que a gente não sabe muito bem,
E vários, Rosália Petrin, enfim, era um pessoal maravilhoso. E esse espetáculo foi montado, havia um restaurante indiano aqui em São Paulo, que era deslumbrante, que era o Govinda, que ficava lá em Santo Amaro, que era do Edmar. E o Govinda tinha um espaço muito bom, que foi, na verdade, esse espaço do Govinda foi inaugurado pelo Bertazzo. O Bertazzo fez um espetáculo lá, que era lindo, 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 com cenografia do Felipe Crescente, era uma coisa maravilhosa. E logo depois ele ofereceu, falou, vocês não querem fazer o espetáculo aqui? Ah, claro, né? E fomos. E fizemos. Era um cabaré, e o cabaré funcionava lá dentro. E era um espetáculo delicioso, delicioso. O Júlio leu, né? Acho que a Tuna conhece também, Chiquinho, não sei se... Mas a Anitta, eu não sei, se o texto... Não, ele nunca foi publicado. E só foi, acho que nem lido, né, Tuna? Não. Ele foi para quem viu lá. E que era um espetáculo muito, muito delicioso. Bom, o terceiro foi que você citou, a Ponte Água de Piscina, né? Ele é um espetáculo que foi feito com o Gabriel Vilela. O Gabriel dirigiu. O segundo espetáculo que o Gabriel dirige, meu, né? Ele primeiro dirigiu Ventania, que foi um espetáculo, até hoje, para mim, um dos espetáculos mais marcantes para mim. A maneira como o Gabriel conseguiu montar aquilo tudo era lindo. Lindo. Estreou no CCBB do Rio, lá do Rio. No Rio, houve várias montagens minhas no Rio. E o Gabriel fez um espetáculo que era lindo, 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 lindo. Tínhamos um elenco maravilhoso, né? Lorival Prudêncio, a Silvia Buarque, o Heriberto Leão, muita gente boa, Malu Vale, que fazia a mãe. Era um espetáculo delicioso. Depois veio para São Paulo, foi aqui em São Paulo, foi no Tom Brasil, montado. E aquelas coisas, né, do Gabriel, aquela poesia pura, aquele requinte, o barroco, coisa linda, 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 linda. E era um espetáculo que era em cima da obra do Zé Vicente. Eu sempre fui muito apaixonado pelo teatro do Zé Vicente. Eu acho que o Zé Vicente, uma das peças, assim, sabe, o Zé conhecia, ele conseguia fazer um teatro. Hoje é Dia de Rock, é uma peça que me marca profundamente, me marcou profundamente. Eu vi Hoje é Dia de Rock no Rio, no Teatro Ipanema, onde havia aquela celebração toda, quando saía todo mundo do teatro, ia para a praia, e o Rubens Correia fazia, com o Ivan Albuquerque, os dois faziam aquilo na praia, que era uma coisa deslumbrante. E aqui em São Paulo, que foi no Teatro 13 de Maio. Né? E o Zé, uma figura sensacional, que acabou ficando muito recluso. O Zé não saía. Para eu conseguir, sabe, conversar com o Zé, pedir autorização para falar dele, porque não era uma peça sobre... Era uma peça sobre o Zé Vicente. Eu só consegui por meio de uma irmã dele, pela Cida. E aí, qual a minha surpresa? No dia da estreia, quem aparece? Zé Vicente. E aí tem uma fotografia deslumbrante, uma fotografia eu, Zé e Gabriel, os três em cima do palco. E eu fiquei muito emocionado, porque eu conhecia o Zé daquela época, há muito tempo atrás, e aí eu vejo o Zé. Isso, essa aí. E esse sangue que tem, porque a peça tem muito sangue, muito sangue, muito sangue. Esse é um sangue cenográfico, claro, que o Gabriel Vilela tinha comprado em Londres, que era a sobra do sangue que o Mel Gibson usou, acho que na Paixão de Cristo, sei lá, em algum dos filmes dele, e o Gabriel trouxe esse sangue para cá. Nós usávamos. E foi um espetáculo muito lindo, muito, muito, muito lindo. Agora, a Água de Piscina, né, a Ponte Água de Piscina, nasce de novo. Eu e Gabriel resolvemos, vamos fazer outra parceria, vamos montar, vamos. E é uma peça que foi montada com Valderiz Barros, Cláudio Fontana, Vera Zimmermann. E havia a participação da Nábia Vilela, que ficava cantando, que é a Maria do Canto. Uma peça que foi estreou no Centro Cultural Banco do Brasil, cenário do Serrone, que era deslumbrante. E é uma peça que, durante muito tempo, ela ficou ali. Acabou a temporada, a peça ficou. Há um tempo atrás, uma sobrinha minha, que é atriz, a Beatriz Campos, Beatriz falou para mim, Tide,
você não quer deixar eu montar? Eu falei, monta, não sei o quê. Ela falou, mas precisa pensar numa atriz, uma assim, 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 assim. Eu falei, eu sugiro Françoise, porque a Françoise é uma grande atriz, maravilhosa, a gente já trabalhou juntos, e ela tem toda uma garra, uma coisa assim. Por falar, e o Barata, que é o marido da Françoise, ia fazer a produção disso. Era Jarbas Cardona, Beatriz Campos e a Françoise. E aquilo foi indo, fomos ensaiando, eles foram ensaiando, eu estava muito ocupado com outras coisas, isso eles foram ensaiando, quando no meio dos ensaios a Françoise descobre que está com câncer. E um câncer muito agressivo, um câncer que acabou dando metástase, foi uma coisa muito triste, muito difícil. E a Françoise não queria parar. Bom, para encurtar a história, ela fez uma leitura dramática, isso durante a pandemia, né? Porque já estávamos na pandemia, a leitura foi online, e a Beatriz estava, olha a loucura, a Beatriz estava no Rio, o Jarbas estava em Barcelona e a Françoise estava na UTI. E o Barata, ela queria tanto, que o Barata montou todo um esquema e a Françoise, foi o canto do cisne dela, foi a última coisa que a Françoise fez, foi a leitura desse texto. Na verdade, nem foi uma leitura inteira. Ela selecionou algumas cenas que ela fazia a Sora Justina. Isso me comoveu muito. E foi para o YouTube, foi uma live que teve no YouTube, tem gravado no YouTube, se vocês quiserem ver, tem lá. E é muito forte. Eu não sei aonde que a Fran conseguiu força para fazer esse texto. Ela foi lá, e não é um texto fácil, é um texto que tem uma coisa muito forte. Tanto que eu acho que hoje eu não consigo pensar, não sei. É isso que eu falei para o Júlio, né, Julinho? Quando ele falou, será que a gente lê a Água? Eu falei, não, pertence a Françoise. Eu acho que a Françu escolheu aquilo e ela se despediu da vida com aquele amor que ela tinha por esse texto, e é intocável, eu acho que é intocável. Tem coisas intocáveis, né? Eu acho que é da Françu mesmo. E é uma loucura, porque a Françu já estava com o efeito da químio, já tinha perdido os cabelos, ela botou uma peruca, ela foi, fez. Confiram, se vocês puderem, vocês vejam no YouTube. E o Amir Haddad, Sim, direção do fala Amir. sempre que o teatro cura. E a Françu tinha esperança, gente, ela tinha, que ela ia dar a volta por cima e ela ia encenar esse texto. Era uma convicção que ela tinha, isso transparece nessa emissão do YouTube, né? Tinha, sim. Mas, a direção era do Amir, bem lembrado, não tinha citado o Amir. Amir Haddad iria fazer, e o Amir Haddad saiu. Queria emendar uma pergunta, relembrando para todo mundo que está aqui. Em 83, eu trabalhava no Centro Cultural São Paulo e eu era da equipe de programação de artes cênicas e música. E a gente escolheu o Centro Cultural para a estreia do Feliz Ano Velho. Foi uma comoção, foi uma coisa tão impressionante, quebraram a porta de vidro, que é inquebrável praticamente, porque foi uma horda de gente, uma loucura. E eu queria te perguntar, Tide, e para também quem quiser responder, que está aqui, como o Tide é um ser indignado, é um ser libertário, é um ser contemporâneo, existe hoje, para vocês, algum espetáculo tão instigante a ponto de provocar uma reação como essa? O que vocês acham? O que instiga vocês hoje? O que desperta? A gente estava falando do Longa Jornada, mas o que para vocês equivale a uma reação dessas? Que o Tide falou da Oficina, falou do Arena, enfim, ele falou de um teatro que não existe mais, mas o germe dessa paixão talvez exista. Eu queria que você falasse também dessa experiência do Feliz Ano Velho,
que foi também quando a gente solidificou nosso encontro na vida, que tinha começado no Lua de Cetim. E eu queria que cada um falasse um pouco desse espírito mesmo de indignação do teatro. É uma coisa muito bonita, porque eu tinha lido o livro, e como todo mundo, né, eu tinha ficado muito comovido com o livro do Marcelo, achava que era um depoimento de uma coragem, né, um menino tão jovem, né, enfim. E eu era vizinho do Marcelo. Marcelo morava, nessa época, ele morava ali na Joaquim Eugênio de Lima, e eu morava na Lorena, entre Joaquim Eugênio de Lima e Campinas. E aí aconteceu que, nessa época, eu estava escrevendo um outro texto. Não tinha nada a ver com isso. Eu estava escrevendo um texto chamado Fruto Verde, que, teoricamente, eu imaginava um texto com Denise Del Vecchio, Adilson Barros e Paulo Betti. Estava lá, tudo certo, já tinha conversado com eles, a gente achava que ia uma boa ideia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Um dia aparece o Marcos Calói na minha casa. Marcos Calói tinha trabalhado comigo em Madame Pommery. E o Marcos Calói era muito amigo do Marcelo Paiva. Aí Marcos Calói vai até minha casa e diz: olha, eu conversei com o Marcelo, e o Marcelo gostaria muito de ver esse livro adaptado para o teatro. Mas ele falou que só deixa se for você. E se o Paulo Betti dirigir, porque ele tinha sido aluno do Paulo Betti na Unicamp. Eu falei: Calói, eu acho o texto maravilhoso, mas espera aí, eu não sou filho de deputado caçado e morto pela ditadura, eu não fiquei tetraplégico, é uma situação diferente, eu tenho sei lá quantos anos, Marcelo é muito mais jovem do que eu preciso ver como fazer isso. Bom, porque eu acho o livro muito, 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 assim, um testemunho mesmo dele. Enfim, para encurtar a história, porque a gente não tem tanto tempo, o que aconteceu foi que eu resolvi contar o Feliz Ano Velho com a minha leitura. O Marcelo Paiva, por exemplo, no Feliz Ano Velho, livro, ele não contempla muito a história do Rubens. E eu fiz questão de colocar uma igualdade. São duas colunas que foram quebradas, a coluna do pai e a coluna do filho. Esse episódio que a Tuna conta é verdade. Foi uma comoção. E essa comoção aconteceu durante toda a temporada. A peça ficou 5 anos em cartaz. A peça foi para o Festival de Teatro em Nova York, do Joseph Papp, foi montada no Central Park, a peça foi para Buenos Aires, a peça foi para o Porto, a peça foi muito louco, e as pessoas iam e ficavam alucinadas com tudo aquilo. Foi uma grande experiência. No ano 2000, houve uma remontagem do espetáculo original, direção do Paulo Betti mesmo, e do elenco original só tínhamos a Denise Del Vecchio e quem? Não me lembro. Lília Cabral já não estava, foi a Maria Ribeiro que substituiu a Lília Cabral, o Frota não estava, quem substituiu foi o Cláudio Fontana. Nem é substituição, porque é uma outra montagem. Quem mais que tinha? Genésio Barros faz o papel que tinha sido do Adilson Barros, enfim, uma outra montagem que também fez muito sucesso, que foi uma grande coisa. Quando eu terminei de escrever o texto, primeiro que o processo de escrita foi maravilhoso, porque eu levava a minha máquina Olivetti para um porão lá em Pinheiros, e os atores faziam, a gente improvisava as cenas, aí eu datilografava, montava, foi uma coisa muito linda. Mas eu falei, isso só vai para a cena depois que Marcelo Paiva e Eunice Paiva ouvirem e aprovarem. E foi feita uma leitura só para os dois, e foi uma choradeira que, pelo amor de Deus, até hoje eu não consigo. Aí foi para cima. E eu e Marcelo acabamos grandes amigos, porque o Marcelo, quando ele falou que tudo bem a respeito da adaptação para o teatro, não sei o que, porque eu não gosto de teatro, porque teatro não sei o quê, blá, blá. Depois ele ficou apaixonado por teatro, e é um ótimo autor de teatro. Isso é uma coisa muito bonita também. O teatro modificou. Marcelo é um cara sensacional, né? Marcelo é uma pessoa fantástica, em todos os níveis. Tomara que Marcelo escreva muito, 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 porque tudo dele é muito bom. Tem trechos do Feliz Ano Velho no YouTube também, que até te mandei, né? No canal do Casa da Gávea. Que na verdade, a montagem
do Feliz Ano Velho no México. É a montagem original, mas quando eles foram para o México, porque eles correram também o mundo, né? E eles foram para o México, do México eles foram para a Colômbia, e lá na Colômbia teve... Não, foi na Cidade do México mesmo, que teve um terremoto e eles conseguiram por pouco escapar, e estava o grupo do Cacá Rossetti, também estava lá, com o Bu, também foi aquela confusão, mas é uma apoteose. Agora, você vê que a plateia não reage como a plateia brasileira, porque eles não sacam, sabe, as referências todas que há na peça. Um espetáculo que me instigou muito e que era uma loucura, que eu vi aqui em São Paulo, foi Graças Senhor. Eu vi umas 20 vezes. Eu vi 2 vezes, era inacreditável. A gente queria sair quebrando tudo. Inacreditável. Inacreditável. Maravilhoso. É o velho Oficina, né? Eu vi muitos espetáculos nos anos 80, quando eu cheguei em São Paulo, 85. Quando eu cheguei em 84, eu li o livro e estava exatamente nesse fervor do espetáculo Feliz Ano Velho. Mas eu estava descobrindo teatro, que eu vou começar a ir ao teatro no ano seguinte, então eu não vi o espetáculo Feliz Ano Velho, mas li o livro exatamente naquela época. Mas quando falam de espetáculo para mim, eu também sou um túmulo de coisas que eu vi, né? Sou um baú. Mas eu me lembro muito bem que eu já estava embrenhado no teatro, já estava começando a fazer teatro amador, provavelmente em 86, eu vi O Pássaro do Poente, do Márcio Aurélio, com o que era do Sofredini, lá no Rui Escobar. Com Paulinho Taca. Paulinho Taca, o Poncan, exatamente. Poncan. E aquele espetáculo, eu tenho esse texto aqui comigo, né? Eu peguei, estou com um livro eu fiz uma leitura depois desse texto, e é um espetáculo que me marcou muito, né? Pela questão poética, estética mesmo. Eu não sei se ele me marcaria hoje da forma como me marcou na época, mas é um espetáculo que ficou na minha memória. Obviamente, houveram 300 espetáculos que marcam a gente num ponto ou no outro. Esse me marcou, e lembro que o Ubu, do próprio Ornitorrinco, né? Porque era um espetáculo que eu acho que era um espetáculo para jovem, para garotos mesmo, né? Que tinha coisa do circo-teatro, que era uma novidade. E eu vi aquilo umas 977 vezes. Nem sei se era tão bom. Se era tão bom assim. Né? Eu achava maravilhoso. Era uma delícia. Eu até tenho o livro aqui, que depois foi feito, aquele livro que é todo peludo, que é aquela doideira. Mas hoje, o que eu gostaria de ver, acho que a Tuna falou do que nós gostaríamos de ver, o que viria. Eu acho que hoje eu gostaria de ver coisas que trouxesse as pessoas que não são do teatro, sabe? Eu gostaria eu gostaria de ver um teatro que tocasse, além de nós do teatro, tocasse as pessoas de fora do teatro, que trouxessem novos públicos, que trouxessem novos espectadores, sabe? Nós formássemos novas plateias e não que ficasse só um pouco no nosso centro, no nosso umbigo. Não é nenhuma crítica ao que a gente faz. Eu acho que é só um desejo de que isso vá para fora, né? Alcance novas plateias, novos rumos, e que eu acho que o novo sempre vem. Não quero desacreditar nunca nisso. No teatro, na poesia, na música, enfim. Teve 2 assim que me marcaram bastante, que eu assisti no Rio, que foi A Resistível Ascensão de Arthur Ui, do Abu Janra, e Dona Rosita Solteira, que vive na Casa da Gávea também. Foram 2 espetáculos que eu dificilmente esqueço. E concordo com o Chiquinho, né? Nessa questão de ter espetáculos para público mesmo, né? Porque tem, principalmente agora, tem uma onda muito academicista, entendeu? Que fala, não é para sentir, não é. Eu sempre falo isso, né? Espetáculo que não é para entender, mas também não, se você não entende, você não sente. Eu acho complicado isso, porque aí fica sempre né, olhando para o umbigo e aí esquece o público, aquele leigo que nunca foi ao teatro. É isso? Então não se interessa mais, aí prefere ficar no sofá da sala vendo televisão. Exatamente.
E acreditando, isso que é pior, né? As pessoas, não sei o que acontece hoje, que elas... Eu não sei o que se passa na cabeça é de misturar ator com personagem. Sabe, eu vi um comentário dia desses aí, no Facebook, né? Enfim, é sobre a castração do Alcides em Pantanal. Eu gosto tanto dele, por que vai acontecer isso? Sabe, eu achava que isso era, sei lá, no passado, né? Tanto que, acho que na época que o André Gonçalves fez A Próxima Vítima, né? Que ele era um homossexual que ele apanhou na rua. Quer dizer, mesmo assim, já é 95. O que Eu sei leva? bem como foi, eu estava lá, então. Uhum. Estava lá. Entendeu? O que leva uma pessoa a misturar isso, não saber que é um ator representando um personagem? Então, eu não sei que ponto para onde a gente caminha, né? Acho que a gente regride mesmo, né? É a regressão, porque é inadmissível um negócio desse, um ator apanhar na rua por um personagem que ele está fazendo. Então, mas isso é muito absurdo hoje, né? Nos anos 70, ok. Hoje não dá, mas Uhum, é porque as Não pessoas dá são mesmo. loucas, né? Elas são loucas, uhum. Não. né? E eu me lembro muito você falando disso, só te cortando um pouquinho, Julinho. Eu lembro que alguns espetáculos eu via e eu falava, eu não quero fazer teatro, não. Teatro é isso daí. Eu lembro, e olha que eu era uma pessoa interessada por teatro. Eu via aqueles determinados espetáculos, que eu não vou citar, mas eu falava, eu não me interesso por isso. Me interesso falar sobre outras coisas, e é feio, é ruim, é mal feito, sabe? Então, assim, eu sempre acredito que é de uma responsabilidade muito grande o teatro, como a música, como o cinema, tudo que você vai fazer, eles tocam as pessoas. Não tem Sim. essa de, não é para tocar, não é para sentir. Então, eu não vou, não é para tocar, eu fico em casa vendo outras coisas. Eu costumo dizer que o povo mete louco e fala que é performance, que é teatro, não é isso, né? Tá metendo louco, tá lá, vai fazendo qualquer coisa, coloca uma luz roxa com um ator pelado espatifando melancia, quebrando copo e acendendo vela e sei lá, fazendo, sabe, qualquer coisa lá, parece que está tendo um ataque epilético, e aí você, sabe, como eu falei ontem também no encerramento da Regina. O dramaturgo não interessa aí, né? Não interessa, não tem importância, quando, na verdade, esse trabalho, por isso que eu pensei nesse trabalho, né? De resgatar esse panorama, fazer esse panorama do teatro brasileiro, porque essa geração não conhece. A minha ainda teve a sorte de conhecer, mas e quem está fazendo teatro agora? Né? Não saber quem foi uma Renata Palottini, feminista, que não sabe quem foi Renata Palottini, não sabe quem é Lauro César Muniz, não sabe quem foi Consuelo de Castro, Leila Assunção, autores pilares, né, da nossa dramaturgia. Eu sempre falo, e eu aproveito agora falando contigo, Tidi, eu sempre falei desde o início, falei para a Renata, falei para o Lauro, falei para Leila, Maria Adelaide, né? Que vocês são autores que nunca nivelaram por baixo. Nunca. Isso que é um prazer ler um texto, né? Estou falando sobre o seu trabalho, foi ótimo, de certa forma, esse período de gestação, quando eu peguei seu texto, porque eu tive que me aprofundar, como eu te falei. Quando eu li o seu texto, eu me senti um analfabeto. Eu falei, puta que pariu, o que é isso? Quando eu peguei a cabeça, e daí que eu falo que aí... Falei, eu preciso saber o que é isso, me ajuda, né? O que é potlatch, o que é isso, o que é aquilo que eu nunca ouvi falar. Né? E daí você tem que assistir a filmes, seus filmes maravilhosos, né? Morfina, que você me indicou, o fundo do ar é vermelho, muito lindo. E aí você começa a entender e começa a entender a sua cabeça, né? Depois que eu falo, e aí eu sou chato mesmo, sempre nos primeiros textos, né? E parafraseando a Maria Adelaide, depois que você descabaça, aí você vai fundo, e é isso agora, porque a gente veio de uma dramaturgia muito realista, naturalista, né? E quando pega essa dramaturgia sua delirante, que você tem que tatear outros terrenos,
É maravilhoso, é Ah, maravilhoso. Eu me sinto assim muito feliz pela chance que você me deu, porque tem que ler um texto e tem que conhecer profundamente sobre tudo que fala, né? Claro, e aí reconhecendo Chekhov, Jorge Andrade na sua dramaturgia e vendo frases, né? A vida é sonho, né? Que remete a uma coisa, claro que não vou citar o nome daquela claro. pessoa que não merece mesmo, entendeu? Mas Não podemos poluir nossa live. Não. exato. Mas há uma frase que eu uso em muitos textos, essa eu faço questão de dizer de quem é da querida Consuelo de Castro. A vida é trânsito, a vida é do dia útil, a vida não é domingo, a vida é trânsito, a vida é dia útil. E essa frase eu troquei com a Consuelo. A Consuelo gostava muito de uma frase que eu usava, que não é minha, né? Que eu mais profundo é a pele, que não é minha. E a Consuelo um dia falou, então eu uso essa, você usa a vida é trânsito. Eu falei, tá bom, então tudo bem, tudo certo, fica bom. Então... Tanto que o Pedro ficou na dúvida, o Pedro, filho da Consuelo, no nosso papo, ele ficou na dúvida se essa frase era realmente da Consuelo. E porque ele viu outras não pessoas. É da Consuelo, sim. E a Consuelo brincava que tinha me dado presentes, mas é da Consuelo, sim. Maravilha. É uma coisa muito louca isso. Um espetáculo que me marcou, às vezes fico até pensando, né, se é as nossas primeiras visitas ao teatro, que marca muito, ou se era um tempo, né, que o teatro era mais vigoroso e tal. Mas eu tive uma experiência muito forte, eu ainda devia ter uns 16 anos, assim, mais ou menos, e meu pai nem me deixava sair muito sozinha, sabe? Tinha aquela repressão e tudo, mas aí eu morava no centro da cidade e o espetáculo A Gota d'Água veio para o João Caetano. Aí eu me lembro que eu fiz um esforço muito grande para pedir para ir, mas vai terminar mais de 10 anos, não, mas é perto, eu vou, não sei o quê, não sei o quê. E eu consegui, eu fui sozinha. Eu comprei o ingresso, atravessei ali, eu morava perto da Praça Tiradentes, atravessei a rua e assisti A Gota d'Água, que era uma Bibi Ferreira, é uma coisa assim, era muito impactante, foi muito impactante para a minha idade, né? Assim, também, talvez, mas é porque era um espetáculo também, né? Chico Buarque, Paulo Pontes, então aquilo me marcou muito. E essa iniciativa de ir sozinha, de batalhar para sair sozinha, não sei, né? Então, eu tive esse privilégio. É um privilégio a pessoa poder ter vivido num tempo, né? Você está falando até questão de idade, tudo. Às vezes as pessoas falam de idade, mentem idade, tudo, mas é tão bom você poder ter, com 16 anos, ter assistido a Bibi Ferreira, né? Que vale a pena você ter qualquer idade, assim, né? Faz parte da sua história. Então, foi realmente uma coisa muito forte para mim, ter assistido A Gota d'Água nesse momento. Outro também que marcou muito foi Macunaíma, né? do Antunes, eu também vi, já foi mais ou menos, acho que na mesma época, um pouco depois, né? Porque eles vieram para o Rio, depois de um tempo. Aquele também era um espetáculo que você ficava deliciado, assim, foi muito, muito marcante, né? Quer dizer, tem essa coisa, como eu falei, eu acho que são as primeiras impressões também, te marcam mais, lógico, né? Mas eu tive uma experiência há pouco tempo, logo agora depois da pandemia, que eu também queria ressaltar aqui. Eu fui assistir um espetáculo de um pessoal chamado Cria do Beco, que é um espetáculo que aconteceu lá no Museu da Maré. Nós nos aproximamos porque a gente ensaiou lá no Museu da Maré e tal, na época da pandemia, a gente não tinha lugar, não sei o quê, a gente ensaiou lá e gravamos o espetáculo online lá no Museu da Maré. E minha irmã já conhecia também as pessoas da Martins Pena e tal. Então, tem um movimento de teatro também em favela que está muito forte. Isso tem me marcado, assim, né? Estou procurando assistir. E, nesse caso, é um espetáculo de um grupo chamado Cria do Beco. Eles fizeram um espetáculo que se chama Todo Filho Vingará, que é, inclusive, em cima do conto do Machado de Assis, Pai contra Mãe, e que é muito interessante a adaptação que eles fizeram, que é um jovem negro que começa, é o primeiro que vai na faculdade pelas cotas e tal, e depois acontece também uma gravidez, então tem a ver com um conto, né, do Machado, mas dentro da experiência vivida por eles. E o mais interessante é que é lá dentro da favela da Maré.
né, o espetáculo dentro do museu e ali. Então, vem muita gente da própria favela, algumas pessoas da Martins Pena, até professores e tudo, e vem gente da Zona Sul. Isso que foi mais interessante, entendeu? Eu fui ver esse espetáculo, foi agora, no ano passado, final do ano passado. Já depois quando já começou a liberar, não foi esse ano, né? Já quando começou a liberar, você entrava com passaporte de vacina e com máscara e tudo, e já estava com presencial, né? Então, é um encontro muito interessante, porque vêm as pessoas da Zona Sul, vêm as pessoas da própria favela, que às vezes nunca foram ao teatro, estão vendo os seus representantes ali, né, os seus moradores, né, fazendo esse trabalho, e foi um espetáculo muito vigoroso, assim, a experiência toda, né, que me marcou. O grupo se chama Querido Beco, e o espetáculo foi Todo Filho Vingará, quer dizer, no conto do Machado de Assis, o pai contra a mãe, o rapaz, né, o cara fala no final, nem todo filho vinga, né? E nesse espetáculo, o título é esse, Todo Filho Vingará. Quer dizer, é uma resistência muito interessante. Então, quer dizer, queria contar essa experiência que foi atual, foi agora, depois da pandemia, mas que não tem a questão teatral e tem a questão toda do movimento, de resistência, da favela, entendeu? Das pessoas irem para, né, para a faculdade, pelas cotas. É um movimento muito bonito que tem lá, dentro do Museu da Maré, dentro da favela da Maré. Sensacional, Anita. Ficou esse ato, né? Por isso que eu queria saber. Agora eu quero saber do TID. Nossa, adorei seu depoimento, Anita. Muito, muito obrigada. Maravilhoso. Porque vai de encontro, só para terminar, vai de encontro ao que eu quero instigar aí o Alcides Nogueira, de saber se tem um bichinho aqui, ó, andando, sabe, que ele queira já botar no papel, o que está acontecendo aqui dentro, sabe, se tem alguma coisa gestando, alguma coisa realmente que preciso falar sobre isso. Olha, tem, não vou falar para você que não tem, porque, primeiro, eu fiquei muito tempo longe do teatro, né? De 2007 até hoje, eu fico longe do teatro. Agora, há muitas coisas, né? Eu tenho muitos projetos que eu penso neles, mas eu não tenho nada ainda que eu possa dizer, é isso aqui, é isso aqui. Como você no começo já citou, né? Fora a recherche, porque, claro, fazer o Em Busca do Tempo Perdido, isso é um projeto de 20 anos, de 30 anos. É claro, isso é uma coisa que eu quero. Agora, o duro é achar qual é a fatia que você vai contar, porque não dá para você contar tudo. Por exemplo, a Chantal Akerman fez um filme deslumbrante sobre a prisioneira. Então, ali ela focou só na prisioneira. O Raul Ruiz faz um maravilhoso em cima do Sodoma e Gomorra. Teria que pegar alguma coisa ali. E eu queria pegar, talvez, o próprio Proust, alguma coisa assim. Mas isso é projeto de vida inteira. É projeto que, assim, eu não sei quando, mas um dia eu chego lá. Mas há outras coisas que estão mexendo na minha cabeça e que faz. Eu ando pensando muito nessa questão. A Anita deu um depoimento lindo, porque uma coisa que me chama muito a atenção, que começou a me chamar a atenção, foi quando eu fiz o I Love Paraisópolis, que é esse movimento da periferia, esse movimento da quebrada. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está pouco atento, e tem que ser muito mais atento, porque tem coisas borbulhantes lá, vindo para cá, vindo para cá, vindo para cá. Isso é muito importante. Também tenho muita preocupação da questão negra, porque quando o Brasil não assumir que é um país negro, a gente não vai conseguir fazer nada contra o racismo. O Brasil tem que assumir que é um país negro. É um país negro e um país de mulheres. Então, eu acho que são as duas grandes questões no momento, são as questões dos negros, a questão dos negros e a questão das mulheres. E se quando você fala da mulher negra, então aí completa, sabe? Isso é uma coisa muito importante a ser falada, a ser discutida, a ser dita, enfim. E nunca é o bastante. Quanto mais se falar sobre isso, quanto mais se discutir sobre isso, vai. E aí entram outras coisas que são muito pertinentes, né, no momento para discutir. A questão de gênero, eu acho uma questão muito forte. Você tem que discutir, sabe? Você tem que levar isso. Mas aí que está. Eu acho que a gente tem que ter
decantar tudo isso para não virar panfletário. Porque uma coisa é essa experiência que a Anitta teve, que é maravilhosa, que é o pessoal da comunidade fazendo o trabalho e a comunidade lá, e você assistindo. Outra coisa é um cara de classe média branco, como eu, sabe, falando sobre isso. É diferente. É diferente. O lugar de fala é outro. E eu não tô reivindicando que branco só pode fazer branco, negro. Não, não é isso, não. É que você tem que tirar qualquer tipo de lente que você tenha para olhar aquilo com o devido foco, sabe? Eu não sei como é que fica, mas tem que fazer. Tem que fazer. Por isso que tem que decantar. Tem que decantar. Porque é muito complicado, sabe? Para todos nós aqui, né? Todos nós aqui, nenhum de nós tem uma vivência da periferia, nenhum de nós tem a vivência da questão de raça, nenhum de nós tem a vivência da questão... Então, a gente tem que ir lá e saber como é que a gente vai trazer esse universo, que é o universo do Brasil hoje. É o universo do Brasil hoje. Obrigada, querido. Respondi, amor? Nossa, vocês foram maravilhosos, meu Deus do céu. Estou orgulhosa de estar nessa live. A nossa live está muito linda. Isso aí. Tide, outra coisa que a gente conversou, né, enquanto estava lendo seus textos, a respeito de alterar coisas no texto por soar preconceituosa e tal. Ainda mais o Tietê, né, que a gente conversou a respeito. Daí eu fiquei pensando assim, não, se isso aí é o retrato desses personagens, né, que se eles eram machistas, se eles eram, sei lá, preconceituosos, acho que isso tem que estar, né? Não que nós sejamos preconceituosos ou racistas ou qualquer outra coisa. Porque assim, tem esse problema de apagar o que aconteceu, né? Eu acho que esse é um problema, né? é um problema sério, porque não, aconteceu isso, eles eram assim. Você mesmo citou que o Oswald era machista. Então, Oswald era machista, era homofóbico. O Oswald fez uma maldade com o Mário de Andrade, que é uma coisa horrorosa. Porque, tudo bem, sabe, naquela época, eu imagino como era difícil você discutir ou você poder viver uma questão, sabe, o Mário ser gay naquela época era uma coisa que devia ser muito complicada para ele, ainda mais sendo o Mário de Andrade, que era uma figura oficial, né? Agora, o Oswald não tinha nada que escrever o Cabo Rosinha, que era uma coisa totalmente ofensiva e homofóbica, sim. E homofóbica, sim. Agora, a gente fica imaginando, não, é porque eles eram modernistas. Tinham Lobato com a questão do negro, com a questão do racismo. Que, agora, ao mesmo tempo, eu acho tão complicado. Como é que você vai mexer no Lobato? Como é que você vai mexer na tia Anastácia? Eu não sei como. Eu não sei como você vai mexer, por exemplo, na Emília, que fala o que bem entende. Sabe? Uma pessoa que fala que quer morrer de catapora, ela é sábia. Pô. Então, é uma coisa. E aí a gente chega nessa história do Tietê. No Tietê, eu uso principalmente os personagens do Lobato como são mesmo os personagens do Lobato. Ou o Oswald. O Oswald é um personagem oswaldiano. A Pagu é uma personagem da Pagu. Agora, todos, eu acho que a gente não pode deixar mexer em coisas assim. Claro, coisas ofensivas não tem. Por exemplo, a gente estava discutindo no Absoluta, por exemplo, no Absoluta tem o Traveco, tem que tirar. Tem que tirar. Isso aí é uma questão, sabe? Agora, quando o Mário de Andrade se mostra, sabe, com os preconceitos todos que ele tem, porque é incrível, né? O Mário era negro e, ao mesmo tempo, ele tinha o preconceito, ele tinha a questão da cor, tinha questão, e tinha preconceito contra uma série de coisas. Agora, é o cara que escreveu Macunaíma, que é, sabe, uma grande defesa do indígena. Então, eu acho complicado, viu, Júlio? Muito complicado, mas eu acho que a gente não tem que ficar cedendo também sabe, a essa lacração que existe com relação a isso. Não tem que ceder, não. Eu acho que fica muito fácil, sabe? Fica muito fácil. Agora, eu acho que onde você pode mexer para não provocar, sabe, uma ofensa, não provocar
racismo, não provocar. Você tem que mexer, sim. E eu estou vivo, então eu ainda posso fazer isso. Pior é quando o cara morre, no caso do Lobato, por exemplo, depois da morte dele é que resolve mexer? Não, sabe? Agora está tudo muito complicado. Eu acho que a gente tem que saber muito bem afinar esses discursos, né? Não, é bem isso mesmo, que eu acho que foi a preocupação, né? Vamos ler o Absoluta, né? Adoro esse texto, acho fantástico, mas assim, eu falei, não, a gente pode pegar, né, uma atriz trans, né? Ou não, ou pegar um ator também, né? Para não ter essa questão de gay tem que fazer gay, hétero tem que fazer hétero, né? Trans tem que fazer trans. Eu acho que é isso. Tá aí a Fedra de Córdoba, estava, né? Infelizmente nos deixou, mas ela fazia todo e qualquer personagem, dava na mão. Então acho que esse que é o trabalho do ator, né? Saiu uma matéria muito interessante. Quem pode interpretar quem? Dia desses no jornal, agora eu não estou me lembrando, que falou exatamente essa questão, entendeu? Eu acho que são coisas para repensar mesmo, né? Senão você, sei lá, pegar o Lobato aí, o trabalho que ele escreveu em 1921, eu acho que é o período do sítio, e mudar para, sabe, aí você acaba maquiando, camuflando, e acho que não é isso, né? Acho que tem que ter um debate em cima disso, da obra. Quer dizer, era assim naquela época, senão fica chapa branca, aí você começa a idolatrar, endeusar, mitificar uma pessoa que não, né? Sei lá, Emília era assim. Isso lá atrás é história, então não dá para apagar a história, né? Que é um grave problema. Pessoal, nós temos 6 minutos, então vamos. Tid, me tira só uma dúvida. Todas. Sobre você virar cigarro. Me explica essa história. Você não tem medo de ser fumado? Eu não, se alguém me fumasse, eu ia achar uma delícia. Não, isso é um trato que eu fiz com a Tuna. Eu não sei, né? Dadas as condições financeiras hoje, o valor do euro, essa coisa toda, é uma coisa meio que eu não sei se vai dar certo. Mas é o seguinte, o meu sonho... Bom, que eu vou ser cremado, eu vou ser. Isso aí é uma coisa que todos vocês aqui já são testemunhas. Eu quero ser cremado, vou ser cremado. E aí eu tive uma ideia e conversei com a Tuna aceitou, que era o seguinte, quer dizer, ser cremado, e aí a Tuna encheria um Marlboro vermelho, os cigarros todos com aquilo, para poder passar pela imigração, coisa, iria com o pacotão de cigarro e eu queria ir lá para o Pela-Chaise. Então, a Tuna ia andando pelo Pela-Chaise jogando cigarro. Joga no Proust, joga no Balzac, joga no Jim Morrison, joga não sei aonde, joga não sei... E aí, onde está o Alcides Nogueira? No Pela-Chaise. Mal sabe como, né? Mas estou. Agora, se alguém quiser passar lá, pegar o cigarro e fumar, fica muito feliz. Eu vou ter que ter uma equipe para pegar as cinzas do Tid, isso se eu sobreviver a ele, né? A gente não sabe. E colocar no cigarrinho. Eu vou ter que ter uma equipe aqui, olha, quem se candidata. Porque o charme não é levar a urna com as cinzas, porque aí fica muito fácil. O charme é colocar a cinza dentro do cigarro e fazer o cigarrinho. Dá um trabalhão. Se eu estiver vivo, eu topo a empreitada também. Vamos lá. Maravilha. Nossa, ótimo. Eu vou antes, porque o Tid tem cara de que vai até 120 anos. Não sei, não, meu filho. Olha quem está aqui. Como assim? Eu não falei que tinha surpresa. Vocês iam morrer de vergonha de falarem de mim, achando que eu não tinha entrado ainda. Eu não tinha entrado, mas eu estava ouvindo tudo, porque eu estava na sala do lado. Eu queria agradecer a todos vocês. Foi muito bom, muito bom. E esse ciclo, para mim, esse resgate do teatro, está sendo de uma importância, principalmente nesse momento de vida que eu saio da televisão, volto para o teatro. Então, rever o meu teatro com os olhos. Aí o Júlio está sendo fantástico, maravilhoso, pegando tudo, discutindo e fazendo. E contando, né, com a Anitta, com o Chico, com a Gabi, com a Tonete, que está aqui, com todo mundo. Então vai ser, sabe, é um sonho. É um sonho. Habib. Maravilhoso. Nós que agradecemos, então, Tid. Anitta, Chiquinho, querem falar alguma coisa? Não, só quero agradecer, fazer parte desse momento poético de troca
troca de homens e mulheres que pensam teatro, que fazem teatro. Isso, para mim, é uma grande... Eu me sinto também fazendo parte dessa grande homenagem a esse grande homem que a gente admira, que é o Tito. Maravilha. Também quero agradecer você, que vai ser uma grande honra ler os seus textos. Muito feliz, Anitta. Obrigado, Chiquinho. Obrigado. Júlio, maravilhoso. Obrigado, obrigado. Nos vemos nas leituras. Nos vemos nas leituras. Maravilha, gente. Beijo. Obrigada. Obrigado. Tchau, Julinha, Tchau. Anitta, Chico. Tchau, Chico. Tchau. Tchau, tchau, Anitta, gente. Tchau, prazer. tchau. Um Tá abraço. acabando. Foi lindo, gente. Lindo. Júlio, você é um mágico. Você é um Foi mágico. maravilhoso. Imagina. Alquimia, Não foi sei uma se sou alquimia. mágico, não, mas tento sim. fazer o melhor.